Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal, chegando pra gente comentar o que foi Grêmio 3, Flamengo 2. Em primeiro lugar, ganhamos. E é isso que importa antes de qualquer coisa, antes de mais nada. Ah, mas o Flamengo veio com o time C, não interessa. Era uma rodada extremamente traiçoeira para o Grêmio, uma rodada cheia de dificuldade. Primeiro porque o Flamengo, mesmo com o time C, cara, colocou bons jogadores aqui, tá? Matheus Gonçalves, Lohan, Alcaraz, tinha gente boa do Flamengo aqui sim. Claro que o jogo se modificou depois da expulsão do Carlinhos, mas isso é papo para outra hora. Por que a rodada era traiçoeira? Porque o Corinthians começou a rodada ganhando, o Fluminense perdeu, é verdade, foi lá para 18º, o Vitória ganhou e teve um certo momento do jogo em que nós estávamos apenas um pontinho na frente do Z4. Então a vitória hoje era fundamental e foi a vitória do alívio, da obrigação e do alívio. O Grêmio continua brigando contra a Z4, esse é o campeonato do Grêmio, até aqui pelo menos. Se nós ganharmos do Criciúma quarta-feira aqui mesmo na Arena, bom, aí a gente pode tentar pensar em algo diferente, falar em outro campeonato, daqui a pouco imaginar que o G6 pode virar um G7, G8, tentar sonhar com algo mais lá para cima. Por enquanto, sugere a prudência que a gente continue olhando no retrovisor. Vamos falar sobre o jogo, pessoal. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, sou gremista e estou aqui diariamente nesse canal conversando com vocês sempre sobre as coisas do Grêmio, dando a real sobre as coisas do Grêmio. Então, vão deixando o like, não esqueçam do like nesse vídeo, se inscrevam no canal, aproveita e comentem aqui embaixo também. Quem que vocês acham que foi o melhor jogador em campo do Grêmio? Para mim, o Marquezin, mas eu faço menções honrosas a Cristaldo e também a Bright White. Vamos começar por aqui, gente, tá? Primeiro tempo, o Grêmio teve muita dificuldade, tá? Primeiro tempo, o Grêmio teve muita dificuldade. Fomos pro intervalo com 5 finalizações contra 14 do Flamengo. O Marquezin fez 3 defesas difíceis, 2 delas fantásticas, numa cabeçada que ele pegou no contrapé e outra frente a frente com o próprio Carlinhos. O Grêmio teve muita dificuldade, sobretudo no setor do Reinaldo, que de novo foi o nosso grande problema. E o pior é que no segundo tempo entrou o Mike e foi, olha, talvez ainda pior do que o Reinaldo, mesmo que num tempo muito menor. A defesa se portou em termos de dupla de zaga relativamente bem. Eu gostei mais do Kahneman do que do Gustavo Martins, mas pelo menos dessa vez o Gustavo Martins nem foi expulso nem entregou. Bom, já é um avanço. E o Kahneman conteve bem, marcou bem o Carlinhos e ainda arrumou a expulsão do centroavante do Flamengo. O João Pedro fez um jogo com alguma participação ofensiva, mandou, por exemplo, bola na trave, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado em 1-1. Do meio para frente, se for pegar assim individualidades, eu achei o Vijaçante um pouco abaixo, não que ele tenha jogado mal, mas é que do Vijaçante a gente sempre espera um futebol num outro nível. E assim como foi contra o Bragantino, eu achei que ele teve alguma dificuldade na partida de hoje. Do Dodi eu gostei um pouco mais, ele é aquele marcador ferrenho e feroz na frente da área, eu gostei da participação do Dodi. E aí finalmente chegamos no nosso tão esperado, tão falado quarteto final, um quarteto que nos últimos jogos aí vem sendo responsável por alguns gols do Grêmio. O Soteldo hoje eu não achei que esteve tão bem assim, tá? Foi desarmado várias vezes, tá tomando decisão errada para variar. Na hora que tem que chutar, ele dribla. Na hora que tem que dar o passe, ele dribla de novo, sabe? É muito individualista o Soteldo, não consegue jogar para o time muitas vezes e isso me incomoda um pouco no futebol do Soteldo. Agora, Cristaldo hoje foi muito bem, para mim o segundo melhor jogador em campo. E isso é importante, porque o Grêmio está pegando entrosamento com esse quarteto final de Soteldo, Cristaldo, Monsalve com Bright White, e esse quarteto mostra que de fato funciona. O Cristaldo hoje fez gol, ele jogou numa região do campo em que ele de fato tem mais facilidade, sempre ao redor da área. O Cristaldo é o cara que precisa ser um satélite, ele precisa orbitar ao redor da grande área, ao redor do centroavante, porque ali é onde ele rende mais. O Cristaldo não é propriamente um articulador, um pensador de jogo. Ele é quase um segundo atacante. Ele é o cara que finaliza, é o cara que busca uma combinação rápida para a conclusão. Essa é a grande virtude, a grande qualidade do Cristaldo. E hoje ele apresentou isso mais uma vez, inclusive fazendo o primeiro gol do Grêmio.
Monsalve. Aqui talvez vocês discordem um pouquinho de mim, tá? Então entendam o que eu vou dizer. Até o momento do gol do Grêmio, aquele que o Monsalve faz a jogadaça, o Monsalve tinha uma atuação discreta. Não era um grande jogo do Monsalve. Desde que ele virou titular do Grêmio, possivelmente o jogo de hoje tenha sido pior. Mas ele é tão bom tecnicamente, tem tanta virtude no aspecto técnico, que mesmo assim tem grandes lances. Na etapa inicial tem um lance que ele desarma o Davi Luiz, sai jogando com uma autoridade impressionante. Esse gol do Diego Costa é um gol que ele recebe na linha de fundo, dá um movimento de corpo, consegue achar um passe sensacional para o Edenilson cruzar para o gol do Diego Costa. Então eu gostei do Monsalve. Foi um pouco mais discreto do que em outras partidas, mas mesmo assim foi importante. E no comando, o Bright White, que no primeiro tempo morreu de fome, não chegou uma bola sequer em condições para ele. No segundo tempo, ele participou mais, o Grêmio conseguiu mais vezes fazer a bola chegar até o Bright White, e ele apareceu inclusive fazendo um gol, depois da falha do goleiro do Flamengo, que rebateu o lance meio esquisito para o meio da área. Ele aproveitou o rebote para fazer o gol. O que eu achei importante, tá? Alguns caras que entraram no segundo tempo bem. O Diego Costa voltou a fazer gol, gente. Isso é importantíssimo no momento em que os caras apagam as luzes dos novos refletores da arena, tá? Que, aliás, ficaram bonitos. O Diego Costa voltou a fazer gol. Ele não fazia desde aquela vitória contra o Huachipato. Olha quanto tempo faz. Isso é importante para que daqui a pouco esse jogador consiga reaparecer, ressurgir na reta final agora da temporada. Edenilson, ainda contestado por alguns torcedores, por aquele pênalti perdido, aquela coisa toda, hoje entrou e deu uma belíssima assistência para esse gol que eu mencionei, marcado pelo Diego Costa. Então, gente, olha só, do outro lado, é claro que era o Flamengo, que não era o Flamengo do Arrascaeta, do Gabigol, do Pedro, do Bruno Henrique, do De La Cruz, claro que não era esse Flamengo. Isso é importante na hora de analisar o jogo. Eu estou fazendo aqui elogios, citando algumas das virtudes do Grêmio, mas sempre pontuando que era um Flamengo frágil, um Flamengo descaracterizado, um Flamengo bem diferente. Tudo isso é verdade. Agora, para a tabela de classificação, não interessa ser o Flamengo A, B ou C. A tabela mostra uma coisa: Grêmio e Flamengo se enfrentaram duas vezes. Em uma, deu Flamengo, em outra, deu Grêmio. É isso que importa. Nós precisávamos dos 3 pontos e eles vieram. Agora, gente, é ter tranquilidade, buscar essa vitória contra o Criciúma quarta-feira, e aí sim, ganhando do Criciúma, chegando aos 34 pontos, a gente pode daqui a pouco pensar no G6 virar G8 e buscar algo a mais no campeonato. Mas primeiro, vamos buscar pensar esse jogo de uma forma a entender o nosso contexto. E o nosso contexto mostra que Grêmio e Criciúma hoje é jogo direto, é confronto de 6 pontos. Portanto, a nossa vitória, assim como era hoje, é uma obrigação. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.